Estamos entrando no ar pelas ondas eletromagnéticas do Zoom com o programa Gonçalo Convida. Senhor Gonçalo Ferreira, este homem genial, força internacional de talento e de cultura. A sua literatura é na ciência e é no cordel. Já escrevi sobre temas dos mais diversos quilates, sobre fatos mais complexos dos maiores disparates, mas jogar com ecologia requer jogos sem empates. Professor Severino Honorato, muito boa tarde. Boa tarde, meu presidente. Como é que o senhor está? Como é que está a saúde? Estamos bem nessa tarde? Tudo bem. Tudo bem. Nós vamos, por 15 minutos ou um pouco mais, cavalgar nas ondas eletromagnéticas do Zoom, apresentando o programa Gonçalo Convida. E enquanto cavalgamos, você conta a sua história profissional e artística. Fique totalmente à vontade. Que beleza, presidente. Boa tarde a todos, a toda a organização, a todo o apoio da ABLC, toda a preocupação em levar um programa como esse, um momento de reflexão, um momento onde a gente pode expressar os nossos pensamentos, as nossas ideias e planejar, de alguma forma, as nossas ações, comparando com as dos demais amigos, né, e colegas. Bem, eu sou Severino Honorato, nascido na Paraíba, no município de Mulungu, no interior, região de Caatinga, em 1963. Estou radicado no Rio de Janeiro desde 1984. Já cheguei aqui, e aí eu estava com 21 anos de idade, com alguma bagagem cultural, literária, mas não havia ainda uma definição muito prática e concreta do aspecto literatura de cordel. Então, ao longo de uns 2 anos seguintes, a partir de 84, eu fui aprimorando, fui me reencontrando, visitando a Feira de São Cristóvão, conversando, reconhecendo alguns poetas, ou reconhecendo o texto de alguns poetas de cordel, e aí foi se dando essa minha, de certa forma, retomada, não é? Retomada do olhar sobre a literatura de cordel. E com algumas diferenças para melhor, porque eu fui alfabetizado pela literatura de cordel naquelas leituras, rodas de leituras familiares, presente. Mas o que acontece? A gente lia, cantava e ouvia alguém cantar e alguém ler, mas não estávamos, eu pelo menos, né, aquela comunidade que estava ali presente, não estava muito preocupada em saber exatamente que técnica se aplicava na literatura de cordel para que ela fosse tão engraçada, tão envolvente e tão real sobre os elementos das nossas vidas de uma forma geral, né? Então, esse elemento curiosidade e necessidade de entender melhor a técnica me fez mergulhar exatamente de uma forma mais estudiosa, mais atenciosa, para hoje eu, humildemente, poder dizer que entendo minimamente o suficiente para escrever um texto em literatura de cordel, o chamado cordel brasileiro, né, nesse momento, podemos dizer. Então, e aí chegou um determinado momento que, no Rio de Janeiro, paralelo ao trabalho, o trabalho na construção civil, por exemplo, o trabalho nas instituições sociais ligadas, por exemplo, à Igreja Católica, sindicato da construção civil, que na época eu estava nessa função, nessa profissão, digamos assim, eu e mais um conjunto, obviamente, de pessoas envolvidas, levamos a literatura para as salas de aulas em canteiros de obras na cidade do Rio de Janeiro. Isso foi muito significativo, porque tanto para mim quanto para quem estava ali conosco. Porque naquele momento, presidente, inclusive nos anos 80, aí nessa fase, o cordel passava por alguma dificuldade que a gente não conseguia, não é? Ter toda essa
como é que ele ser uma literatura arrojada, não estava muito presente. E aí havia aquela coisa, fraca, morre, vive, né? Claro que nós tínhamos, como sempre tivemos, grandes poetas que defenderam e praticaram a literatura de cordel. Então, eu acabei levando a literatura, porque eu já fazia isso lá no Nordeste, né? E aí aqui nós levamos o Sindicato da Construção Civil, ao qual eu estava ligado diretamente, de alguma forma, começou a fazer sala de aula em canteiros de obras. E nos canteiros de obra, para facilitar o acesso dos nossos conterrâneos, muitos, a maioria nordestinos, mineiros, capixabas, né? Então, e muitos que já conheciam, mas eu vi muita gente chorar quando a gente começava a ler aquelas histórias que eram histórias da minha infância, certamente foi da sua infância também, foram histórias da sua infância também, presidente. E aí, nesse grupo, nessa presença de trabalhadores e de professores profissionalmente que frequentavam o nosso grupo para trabalhar a questão da formação, de advogados trabalhistas que vinha para, de alguma forma, dar alguma assistência, havia também muitos conterrâneos que não sabiam ler, mas queria sempre ter uma carta. Naquela época era carta, né? Então, eu escrevi muitas cartas, presidente, recheando com poesias, com estrofes já existem de folhetos, né? E com trechos e estrofes que eu mesmo criava em função da situação de quem estava pedindo aquela carta. E aí, como eu já disse aqui, eu vi, né, vou usar uma linguagem, muitos marmanjos chorarem de emoção por se sentirem contemplados com as poesias que iam para suas esposas, namoradas e até amantes, viu? Até amantes recebiam essas cartas com esse recheio de poesia, né? Eu, nesse aspecto, consegui influenciar um pouco, eu vou usar um outro termo aqui, a peusada da construção civil, e fazer com que eles voltassem a estudar. E, presidente, teve uma passagem muito interessante, que eu gosto de falar isso, porque teve a ver com o envolvimento direto do grupo que eu participava e da minha pessoa exatamente. Eu lembro que chegou uma vez no nosso trabalho, nesse nosso grupo, um rapaz do Paraná, analfabeto, e ele disse que chegou, veja bem, ele disse que chegou no grupo para arrumar uma namorada, né? Então, ele ficou, e aí nós começamos a perceber que o comportamento dele não estava de acordo, e a gente fez o quê? Aplicou a literatura de cordel. Aqueles textos que a gente fala das questões morais, do respeito. Olha, alguns ele ficou, se não me falha a memória, por mais de 2 anos conosco, porque naquela época a Barra da Tijuca estava em desenvolvimento e a construção civil era, né, constante e contínua. E aí, esse rapaz, depois de um tempo, não apareceu mais, a gente foi procurando, perdeu o contato. Presidente, esse rapaz me apareceu, eu reencontrei ele 15 anos depois, ele estava cursando simplesmente a faculdade de engenharia civil, influenciado pelo trabalho deste grupo pastoral, mas eu posso dizer que, acima de tudo, porque ele conseguiu se envolver com a ficção da literatura de cordel através das nossas poesias. Isso é uma coisa fundamental. Foi um pouco por aí, ou a partir daí, que aí começavam, né, a me cobrar. E aí eu passei a ser convidado para ir para algumas escolas, fui inicialmente escolas particulares, para falar da nossa cultura, a cultura nordestina. Eu lembro que já naquela época eu não gostava muito de dizer, olha, a cultura nordestina. Para mim era cultura, e era cultura brasileira. Mas também, que bom que alguém olhe e diz cultura nordestina. Isso dá um certo orgulho, não é, presidente? Com toda certeza, com certeza. Né? Agora, professor Severino Honorato, realmente a sua importância foi muito grande nesta arrancada a partir dos canteiros de obra, porque eu me lembro muito bem, tanto comigo, lá na Universidade Católica, fazendo canteiro de obra para plantar tomate, para a manutenção do pessoal daquele tempo, como a própria arrancada profissional do Chico Salles,
que também, a partir dos canteiros de obra, se tornou um engenheiro civil, ganhou gosto pelas coisas e tudo com a participação efetiva da literatura de cordel. A sua lembrança, hoje à tarde, em Gonçalo Convida, sobre essa questão do trabalho a partir da construção civil, e particularmente do canteiro de obra, o trabalho que você empreendeu de palestra, o de cordel estava cambaleando, numa situação dúbia, perigosa até, que a ponto de alguns pesquisadores anunciarem a missa de 7º dia da literatura de cordel, mas, como você pode ver, não morreu. E a sua participação de hoje foi muito feliz, está sendo muito feliz, porque foi assim que a literatura de cordel cresceu no Rio de Janeiro, foi a partir dos canteiros de obra. Do canteiro de obra, a Feira de São Cristóvão foi os locais de efervescência da literatura de cordel nos anos 80. Você tem toda a razão. A fundação da academia, em 88, 8 anos depois da sua narrativa aí, realmente consolidou definitivamente a literatura de cordel no coração do povo brasileiro e trouxe a qualidade institucional, trouxe a necessidade de institucionalizar a literatura de cordel e ser o que é hoje, alcançar, inclusive, o patamar de patrimônio cultural do Brasil. Todas as ajudas vieram em bom tempo, juntaram-se todas e formaram profissionais do seu nível. Acredito que foi muito feliz a nossa participação hoje com você, e você pode usar o microfone do Gonçalo Convida para as suas despedidas e considerações finais. Bem, eu quero lembrar mais um fato rapidamente, que foi uma coisa muito interessante, eu não lembro exatamente o ano, mas um pouco depois, eu acredito que foi assim por volta de 2000 e pouquinho, início de 2002 possivelmente, quando eu fiz o primeiro telefonema para a academia para falar com o senhor. E o senhor sabe da sua capacidade acolhedora, sabe que é um cidadão que, além de escritor, além de poeta, tem uma alma humana. Eu acredito que pessoas com a sua característica, presidente, deveria ter 2 corações, um batendo em cada lado do peito, para que a gente pudesse permanecer sempre por muito mais tempo com esse diálogo na sua companhia, trocando ideias e agradecendo sempre, e esse momento em especial, né, onde estamos aí trancafiados de alguma forma, distanciados e ao mesmo tempo próximo, eu tenho muito que lhe agradecer e quero dizer que vivamos e façamos fruir a literatura de cordel, que seja o nosso manto de cobertura, que seja o nosso mantra de repetição permanente em nossas vidas. Um grande abraço, muito obrigado. Muito obrigado por tudo e até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço.